Tá querendo descobrir qual é a melhor posição para suas caixas de som na sua igreja, certo? Então, esse é o vídeo que vai te ajudar a conseguir achar aí a posição ideal para suas caixas. Fica com a gente, hein? Solta a vinheta. Fala galera, sejam todos aí bem-vindos aí a esse vídeo de hoje. Hoje eu quero estar conversando um pouco com vocês aí a respeito do posicionamento das suas caixas de som na sua igreja. Pessoal, antes de mais nada, queria pedir aí para você, né, compartilhar esse vídeo aí, curtir, ativar aí as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no nosso canal aqui, você ser notificado, tá bom? É uma maneira aí de você não perder nenhuma novidade daquilo que a gente está produzindo, trazendo aqui para vocês, tá? Ao final do vídeo também eu vou compartilhar aí com vocês nossas redes sociais, que ali a gente está sempre postando conteúdo, dicas, informações, tá bom? Então fica com a gente até o final do vídeo e se você achar que esse vídeo te ajudou, compartilhe aí com o máximo aí de amigos aí que você tem na sua igreja, no ministério de louvor, enfim, né, para que esse vídeo ele possa aí alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, que esse aí é o nosso objetivo geral, beleza? Então, sem mais perda de tempo, galera, vamos aí ao nosso conteúdo. Pessoal, para que você consiga achar, né, posicionar melhor as suas caixas de som, a gente tem que levar em consideração dois fatores, tá? Que é basicamente o que eu vou querer trabalhar com vocês aqui hoje. É a questão, primeiro, quando você sonoriza com algo, normalmente é com seus equipamentos de som, beleza? A segunda parte é você sonoriza algum lugar, algum ambiente, beleza? Então, a escolha do posicionamento das caixas, você tem que levar em consideração exatamente esses dois fatores, tá? Qual é a caixa que você tem e qual é o ambiente que você vai estar sonorizando, tá? Ah, José, mas isso muda tanto assim? Cara, muda muito, tá? Foi até bem difícil fazer esse vídeo, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Então, às vezes você muda o ambiente, às vezes você muda a caixa de som e isso mexe com um conjunto assim de probabilidades, cara, muito diverso, muito variado. Então, eu adotei uma média, né, mais ou menos assim, do que é mais comum, né, tanto caixa de som quanto ambiente, tá? Ao longo do vídeo eu vou falar de algumas possibilidades, mas eu adotei isso uma média para ficar mais fácil e aí você, com base no que eu vou falando aqui, você vai tentando aí adaptar a sua realidade na sua igreja, tá bom? Por que que eu decidi fazer esse vídeo também, galera? Acho que é importante falar isso com vocês. Porque assim, nas minhas consultorias, andanças, né, desde quando eu comecei nessa parte de áudio, né, não sei se todo mundo sabe, mas eu comecei na igreja, hoje vivo disso profissionalmente, mas o meu início foi na igreja. Assim, cara, eu já vi muita coisa, mas muita, assim, muitos cenários diversos, desde coisas profissionais, cara, assim, sacadas, pô, o cara colocou caixa nesse lugar, usou esse tipo de caixa e funcionou bem. Ah, cara, as verdadeiras, assim, gambiarras, né? E isso é justamente nesse segundo caso que isso me motivou a estar fazendo esse vídeo aqui com vocês, para de verdade ajudar, né? Porque muitas vezes se fazem escolhas baseadas assim em tentativa, né? Tentativa, erro e acerto. E às vezes, pior de tudo é quando você não tem a noção, né, de que você está tomando uma escolha errada e você persiste muitas das vezes numa escolha que ela é ruim. Falta de conhecimento, falta de embasamento, falta de informação. Eu já vi isso muito acontecer e aí é por isso que a gente está aqui hoje trocando essa ideia. Eu espero ajudar vocês aí o máximo possível, né? Então, vamos embora aí. Então, galera, antes de mais nada, qual é a sua caixa de som, tá? Qual é a sua caixa de som? Muitas vezes, assim, a galera, né, chega nessa questão, o problema é a caixa de som ela não é boa,
E tá, já vi muitas igrejas assim, realmente com caixas ruins, caixas velhas, caixas que não têm um bom rendimento, um bom desempenho. Mas uma coisa que eu vejo demais é assim, a galera que trabalha no som não sabe qual é a caixa que ele tem na mão, quais são as características dessa caixa, qual é a frequência, né, o range de frequência que essa caixa faz. Então, antes de você sair, né? Pô, vou comprar outra caixa, qual a caixa melhor e tal. Isso é legal. Se você puder fazer isso, o que eu vou te mostrar aqui hoje já serve como base para você entender o que você tem e a partir disso você levar em consideração. Vou comprar uma nova caixa. O que que essa caixa precisa ter? Tá? Então, quais são os aspectos ali, as configurações, né, que essa caixa tem, né, a oferecer e se isso vai de encontro àquilo que me atende, tá? Então, beleza? Então, o primeiro ponto é isso: conheça bem a sua caixa, tá? É, veja qual a caixa que você tem, quais são as características da sua caixa e se elas vão atender bem a sua necessidade. Primeiro ponto aí que você precisa conhecer na sua caixa é o chamado grau de dispersão, né? Ou ângulo de cobertura. O que que é, né? Tem esse gráficozinho aqui. Então aqui o que que é? Um alto-falante, tá? E essa é uma caixa que tem um grau de dispersão, um ângulo de cobertura que a gente chama de cônico, tá? Então quando ela faz a sua dispersão, ela vai fazer isso de forma cônica, fazendo um verdadeiro conezinho, um funil aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, você tá vendo que ela a 1 metro, esse alto-falante, ele tem aí uma pressão sonora de 90 dB e conforme ele faz a abertura cônica, né, você tem a perda de menos 6 dB para cima e menos 6 dB para baixo. E conforme ele vai abrindo, né, essa perda ela vai aumentando. Mas do centro do grau de dispersão aí você tem 90 dB, isso a 1 metro, tá? Então com uma distância isso tende a aumentar. Mas esse não é nem o objetivo principal que eu queria falar com vocês. É entender como esse som ele vai se propagar. De novo, né, eu tenho uma caixa e eu tenho um ambiente. Então ela vai fazer um ângulo de cobertura, ou seja, ela vai espalhar, né, disparar o som, né, de uma determinada forma. E isso é fundamental para você escolher a posição da sua caixa, tá? Saber como posicioná-la, qual o ângulo, em que altura colocá-la, a que distância você colocá-la do público. Você precisa entender. Existem caixas que vão ter esse grau de dispersão, esse ângulo de cobertura de forma diferente, tá? Por exemplo, a line, né, as famosas line array, elas têm o que é chamado de um grau de dispersão cilíndrico, né? Porque elas, como características, até como são um sistema onde você faz o empilhamento dessas caixas e para você evitar cancelamento e tudo mais, ela vai favorecer sempre o horizontal e mais fechada no vertical, para que ela não se cancele com a caixa que está acima dela. E aí o ângulo de cobertura vai fazer com que ela tenha aquele design que a gente conhece, né? Que é meio arcado para trás, e aí ela vai fazendo a varredura do ambiente, desde quem tem mais perto a quem está mais longe. Mas em geral, é importante falar, eu estou considerando as caixas mais tradicionais, né? Que são os modelos aí chamados. Deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide, né? Essas são as trapezoidais aqui, que, cara, é o tipo de caixa que a gente vai encontrar aí em 90% das igrejas, claro, dependendo do tamanho, dependendo do porte, mas eu já vi igreja grande, assim, sabe? Igreja grande que eu falo assim, a partir de 500 membros, né? Já é um número expressivo ali, já é um lugar que remete a um lugar maior, né? E eu vi igrejas nesse tamanho usando esse tipo de caixa. Então, desde a igreja pequenininha até uma igreja de mais ou menos 500, né, 500 pessoas aí, você vai encontrar muito esse tipo de caixa. A partir daí, realmente já começa a ficar difícil. Na igreja de 1.000 pessoas, né, essa caixa ela já não vai atender muito bem, né, já vai ficar um pouco mais difícil de você fazer uma cobertura uniforme, porque é um espaço muito maior, tende a ter um pé direito maior, enfim, tá?
Então, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Você vê que eu sempre falo horizontal e vertical, né? Então é importante você saber o que essa caixa faz, o que a sua caixa ela faz no horizontal, né, e no vertical de abertura. Eu escolhi aqui um modelo aleatório, vamos falar assim, né? Essa Unil, que é uma marca que eu vejo muito em igrejas pequenas aí, né? OB735. O que essa caixa ela faz? Ela faz um ângulo de cobertura aí de 60 graus na horizontal, ou seja, ela tem uma abertura de 60 graus na horizontal e ela tem uma abertura de 40 graus na vertical, né? Então ela é um formato cônico, tá? Mas ela tende a abrir mais nas laterais do que na vertical. Então, essa é a característica. Então, voltando aí, pega a tua caixa, tá? Pode ser ativa, passiva, vê o modelo certinho, tá? Vai na internet e vê aí qual que é o ângulo de cobertura da sua caixa, tá? Quanto que ela faz horizontalmente, quanto que ela faz verticalmente. Isso deve ter gráficos. A internet hoje, cara, é muito rica em uma série de informações aí. Então, você pesquisar pelo modelo, você vai ver aí, provavelmente, na lista ali de configurações da caixa, onde é no site que provavelmente pode estar vendendo ela. E se daqui tem alguns outros itens que a gente vai abordar aqui, algumas outras informações. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar, já fica uma dica aí também. Manual, galera. O bom e velho aí, manual. Vai, com certeza ali, muito provavelmente vai ter todas as informações que a gente precisa, beleza? Então, saiba aí quanto que a sua caixa ela faz no horizontal e no vertical. Qual é a sensibilidade da sua caixa de som, né? As pessoas olham muito a questão dos watts, né? A potência elétrica da caixa. E isso é interessante, porque em geral as pessoas pensam que quanto mais potência elétrica, mais como é que eu vou falar? Mais alta é essa caixa, mais potente a caixa vai ser. E pessoal, não necessariamente, tá? A gente fala muito no nosso curso de sonorização que assim, o nosso ouvido humano, né? Ele não é linear, a nossa audição ela é logarítmica, ou seja, de saltos em saltos é onde a gente percebe de verdade o aumento do volume, né, da pressão sonora. E é isso, quando a gente fala isso em representação elétrica, né, que é watts, né, a representação de potência elétrica, não necessariamente o dobro tem uma caixa de 500 watts, então a caixa de 1000 watts é muito mais volume do que a caixa de 500. Não necessariamente o fato de você estar dobrando a potência elétrica representa a mesma coisa em pressão sonora, que é o que efetivamente a gente escuta. Tá? Então, essa não é a melhor referência para você escolher a sua caixa. A melhor referência é o dB/SPL, né, que é o nível de medida, né? Para quem não sabe, a caixa de som, quando ela é feita, ela é projetada, tá? Existe um engenheiro, vai projetar essa caixa, ela é colocada no laboratório, né? E ali são feitas uma série de simulações, onde eles vão aferir aí as características daquele falante, naquela caixa acústica, né? Com aquela litragem, e tem uma série de como é que eu posso dizer, técnicas, né? Ali do engenheiro, que ele vai, às vezes, a forma como ele vai trabalhar a divisão do som dentro dessa caixa, a próprio tamanho, às vezes, né? Você vê que essa caixa aqui, ela tem embaixo 2 furinhos, através da tela ali a gente consegue ver, que é exatamente para dissipar o ar, né? Então, o tamanho desse é se são 2, tudo isso influencia aí nos cálculos que são feitos em relação a essa caixa. Então, ela é colocada nesse, e ali ele faz a aferição, e dali ele vai tirar as características daquela caixa de som, beleza? No caso aqui dessa Unil, né, a 735, né, ela tem impressão sonora ali, o dB/SPL, com 1 watt. Ele foi lá e colocou 1 watt de potência nessa caixa. A 1 metro de distância,
tá? Tem um microfonezinho ali medindo, fazendo essa medição. Você vai ter ali 102,3 dB SPL ali, tá? SPL é o nível de pressão sonora. Então, essa é a padrão. E aí, às vezes, você olhando o manual, você vai ter várias medições ali, né? A potência máxima, o nível médio, né? Então, várias, mas basicamente assim, esse 1 watt ao metro é a referência do mínimo. Então, é a melhor referência ali para você utilizar para saber. Quanto maior for esse dBSPL nessa medição que é feito, mais sensibilidade a sua caixa vai ter. Então, resumindo aqui para vocês, quer saber o quão sensível é a sua caixa, qual é o nível de sensibilidade que essa caixa vai ter em termos de volume, de pressão sonora? dBSPL aí nessa medição de 1 watt a 1 metro. Quanto maior for a sua numeração, maior vai ser a sensibilidade da sua caixa, tá bom? Você pode analisar ali, comparar as outras médias, tá bom? Mas essa é um padrão legal aí para você fazer a escolha pela sensibilidade da sua caixa. Esse é um tipo de informação, tá, galera, que muito provavelmente você só vai achar em manual. Dificilmente ali quando você abre ali na página de venda, você encontra esse tipo de informação. Então, sempre é bom dar essa conferida, só reforçando isso aí com vocês. Próximo item, qual é a resposta de frequência da sua caixa de som? Então, galera, o nosso ouvido, né, ele ouve, a gente consegue escutar aí de 20 Hz a 20.000 Hz. É mais ou menos, você vai achar nomenclaturas diferentes na internet, falando, algumas pessoas defendem que é um pouco mais, um pouco menos, em cada ponta e por aí vai. Mas uma nomenclatura bem aceita é de 20 a 20 mil, tá? Então, uma caixa de som que faça, né, algo em torno disso, quem sabe até um pouco mais, se torna uma caixa bem interessante. Outro fato importante de você saber, né, qual que é a faixa de frequência que a sua caixa ela vai reproduzir, para você não criar uma expectativa errada, né? Por exemplo, essa caixa aí, a 735, ela faz de 60 Hz, né? Então, se a gente ouve de 20 para cima, ela faz até 60 Hz, que é uma frequência bem interessante ali, tá? A 17. Então ela chega quase lá nos agudos ali, bem próximo ali do que o nosso ouvido tem ainda uma folga, mas ela tem uma frequência bem interessante, né? De 60 a 17. Eu posso querer ouvir nessa caixa, por exemplo, 40 Hz? Não dá. Não tem isso. Essa caixa ela não reproduz isso. Que a gente já está entrando aí, saindo aí, de novo, dependendo da nomenclatura que você, né, você adota para si, mas aí, em geral, você já está saindo aí dos graves, né, indo para os subgraves. Essa caixa não vai fazer isso. Tem uma galera aí que usa essa caixa, inclusive nas igrejas, como caixa de retorno, monitor de chão, né, por ser trapezoidal, ela tem esse formato, né, atrás dela ali que proporciona aí você colocar lá no chão e ela, né, ter um ângulo ali que normalmente uma caixa de retorno tem, apesar do drive ficar de lado, é interessante. Essa caixa ela é bem interessante por ter essa característica, mas a pessoal usa como caixa de retorno. E às vezes, por exemplo, caixa de retorno de batera, né? O batera tá ali e colocam lá dentro do aquáriozinho ou perto dele ali, dependendo de como for, essa caixa. E aí o cara quer ouvir, sei lá, quer ouvir bumbo, né? Que é o corpo do bumbo. Cara, essa caixa ela não vai fazer isso, tá? O corpo do bumbo ele já começa a entrar aí nas regiões ali de subgrave. Então, ela vai te dar. O que for grave, você fica tranquilo, ela vai te entregar bem. Mas subgrave ela não vai fazer. E às vezes o músico não sabe disso, fica pedindo, né, aquele grave absurdo. E o técnico de som, quando também não conhece, vai ficar tentando empurrar a grave ali na caixa, ou no canal que ele está pedindo, né? E isso vai comprometer o teu som como um todo. Aí pode começar microfonia, né? Imagina a bateria ali, 7, 10 microfones ali.
e você tem uma caixa ali com grave no talo, para tentar entregar uma frequência que a caixa, muitas das vezes, não consegue reproduzir. Você vai empurrar, 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 empurrar e ela não vai chegar. Então, o músico fica insatisfeito porque ele não está tendo o grave que ele tem. Em contrapartida, começa a dar microfonia de grave à torta e à direito. E o técnico fica frustrado porque, no final das contas, ele acaba fazendo um papel como se fosse uma incompetência da parte dele. Então, um cenário se torna caótico porque você não conhece, não sabe ali o que aquela caixa ela é capaz de reproduzir. Então, automaticamente você vai falar para o músico, amigão, olha só, esse grave que você está querendo, essa caixa não faz. Não tem como fazer. E aí, juntos, é pensar numa solução. Você precisa de mais grave, às vezes o fone é melhor. Às vezes o fone ele vai conseguir, dependendo do fone, da característica do fone, né, ele vai conseguir entregar um pouco melhor essa frequência que ele sente necessidade. Existem outros sistemas aí de som, né, não sei se você já viu alguns bateras que tocam com uma caixa atrás dele ali, né, uma caixa que já reproduz mais graves, isso em shows grandes, né, em grandes estruturas de som. Né, justamente para dar um pouco dessa pressão ali que ele quer, que ele necessita, que às vezes o músico sente falta. Então, tem várias situações, né? Basta a gente estudar um pouquinho, conhecer, mas para evitar um grande problema, a importância de você saber disso daí, tá? Quando eu falei da sensibilidade da caixa, né? Importante a aplicação do conceito no ponto anterior. A sensibilidade ela é importante para você saber como vai ser a reprodução, a fidelidade dessa caixa e o que ela efetivamente vai empurrar. Quanto mais alto, né, for o SPL da caixa, mais fidelidade, mais pressão sonora essa caixa ela tende a fazer. Então, quando você aumentar o volume, né, você vai conseguir empurrar melhor esse som aí, tá? Então, acho que a gente fechou aqui o que é importante em relação à caixa, pessoal. Agora, a gente já viu com o que a gente vai sonorizar. Agora, com aonde a gente vai sonorizar, é um ambiente, né? É um item que é importante a gente entender e conhecer bem. Quais as dimensões da sua igreja? Tá? Você já mediu a sua igreja? Você sabe qual é a altura, qual a largura, qual a profundidade? Né? Isso eu estou falando do espaço ali onde você tem as reuniões ali. Eu coloquei uma fotozinha aqui, ó. Então, você vê que tem uma largura, você vê tem uma altura, uma profundidade. É legal desse desenho aqui, eu escolhi ele porque até o teto ele tem um desenho diferente, né? Mas você precisa saber disso, né? Até para você saber fazer a divisão correta do espaço. Eu vou centralizar o som, né? Precisam ter um lado, as caixas mais para um lado do que para o outro, né? A altura que você vai colocar essas caixas. Então é importante você conhecer essas dimensões, conhecer esses espaços, as medidas, a numeração, o quanto que ela tem de profundidade. Será que só com uma caixa trapezoidal eu vou conseguir? Em média, aí, até uns 20 metros, né, de profundidade você consegue fazer com um par de caixas ali. Se a tua igreja for mais profunda do que isso, né, tem uma profundidade maior, às vezes você vai precisar de colocar o que a gente chama aí de torre de delay, né? São caixas que vão trabalhar mais atrás, aí precisa de um atraso para não ficar com uma repetição aí do som. Então, faça essas medidas, tá? E essencialmente, aí é uma outra coisa que eu observei, fica aí uma dica, né? Um pulo do gato, para assim dizer para vocês. Eu já vi igrejas, por exemplo, com os formatos bem diferentes, assim, bem exóticos, tipo um L, né? Um L, mas aí na parte maior do L onde é reunião e nessa parte menor fica um recuo ali que às vezes tem cadeira e às vezes não tem. Então cabe você também avaliar isso, né? Se você por acaso tem um formato um pouco diferente, né? Por exemplo, a igreja que eu faço parte é um retângulo, mas a gente não faz a reunião comprido, a gente faz de forma lateral, né? Um retângulo como esse quadrado aqui da foto, tá? Em vez de eu fazer a reunião daqui para cá, né? Desconsidera a foto, pensa só no retângulo. A reunião ela é daqui para cá, então as pessoas se reúnem
no formato de meia-lua. Então a minha sonorização precisa levar em consideração disso. O posicionamento das minhas caixas precisa levar em consideração isso. É, Agora eu poderia ter esse formato e não ter ninguém dos lados, né? Então eu vou, dependendo do que eu tenho, dos recursos que eu tenho, não tem porque eu preciso de umas caixas para sonorizar do lado, né? Se por algum motivo, né, eu não tenho ninguém nas laterais, eu vou focar o quê? Quem está na minha frente, né? Trabalhar de forma uniforme, né? Daqui para lá. Como é a grande maioria dos casos aí, dos lugares que a gente conhece, né? Eu coloquei até alguns outros exemplos aqui, né? A disposição da plateia, né? Qual é o layout, né, da sua igreja? É exatamente disso que eu estou falando. Porque uma coisa é o formato, as medidas, outra coisa é esse padrão de arrumação. Tá? Você vê aqui, eu coloquei de novo essa foto. Essa foto é interessante porque assim, ela é bem larga, né? A igreja tem um pé direito bem alto. Não é à toa que aqui eles já trabalham com um sistema de sonorização diferenciado, não é uma caixa trapezoidal, porque realmente você começa, inclusive ele tem um center aqui, um cluster, né? Que é para fazer, às vezes quando você tem uma igreja que é muito larga, né? O palco é muito largo. Aí você vai fazer, a gente vai mostrar para vocês mais aqui na frente, você vai fazer a divisão desse espaço e mesmo assim as caixas elas ficam, né? As caixas do PA, left to right, elas ficam muito separadas. Né? Então fica aquela ausência de meio ali, aí você coloca um sistema complementar para dar aquela presença e preencher um buraco, um vazio. Então você tem, às vezes você tem um mezanino, né? Então é importante você levar em consideração esse mezanino. Às vezes você não tem, às vezes você tem. Aqui tem uma casa de shows e eventos, né? Você vê que. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, galera. Ó, tirei a foto do lugar. Mas dei um zoom aqui, ó, tá vendo? Você vê que é tipo uma casa de eventos, né? Uma casa de show. Você tem um palco ali, você tem tipo um line aqui, tá? E aí o que acontece? As pessoas sentadas. Isso também leva em consideração quando você for fazer a sua análise do teu layout do ambiente, né? Às vezes, algum evento de jovens, você vai com a galera em pé, tira as cadeiras. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Aqui é um lugar que a pessoa fica sentada, mas diferente do que seria uma igreja tradicional, né? Como é um lugar que provavelmente tem algum tipo de serviço aqui, né? As pessoas vão consumir durante a apresentação, né? São mesas. As pessoas estão sentadas e estão de lado, né? Então, isso tudo, na hora de eu pensar no posicionamento das caixas, eu tenho que levar em consideração. A pessoa não está de frente, a pessoa está de lado. Às vezes você tem, como eu te falei, né? A igreja é um L, e aí esse Lzinho aqui, ou às vezes no meio, né? Depende aí dos formatos, cada um analisa o seu. A galera vai estar de lado pro palco, sentada de lado. Então tem uma galera assim, tem uma galera assim. Então isso aí você também precisa levar em consideração para que você faça da melhor forma possível a sonorização, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza? Aqui você tem um teatro, né? Essa foto aqui de baixo. Então, como eu falei, aquele formato é quase um 180 graus, né? Então, sonorizar ambientes assim são mais desafiadores, porque a galera faz um arco. Ali é interessante porque você vê que o palco ele tá nivelado, né? Faz uma linha com o PA ali, então o palco tá para trás. Mas às vezes o palco tá para frente, né? O palco ele avança pela plateia, seria equivalente ao palco vir para essa parte aqui onde tem essas cadeiras. Então, ou seja, fazer uma linha de PA já é algo mais desafiador, porque o palco está à frente. Então você tem que, né, pensar nisso também, na hora de considerar, para você ter sempre ali a linha do PA não invadindo o palco, não ter PA soando dentro do palco. Isso é algo muito ruim, gente, que às vezes eu vejo com muita constância, né, nos lugares aí que eu passei. Você ter PA dentro do palco, isso aí vai te dar problema com certeza. Quando você puder evitar e fugir disso, é melhor.
Então vamos lá, aplicação, pessoal. Aplicação prática aí do conteúdo, tá? Então você tem aí, eu botei aqui uma simulação de uma igreja, tá? No formato mais tradicional possível. Então você tem aí 10 metros de largura por 20 metros de profundidade. E tem aí uma distância, né, do palco. PA aí, o ideal do palco é sempre de frente, tá, pessoal? Sempre de frente. Nossas orelhinhas, eu tô de gamer aqui hoje, não dá para você ver, mas aqui a nossa orelhinha ela já tem esse formato que é exatamente assim, que favorece, né, você receber o som de frente. Então, quanto você puder valorizar isso, melhor. Eu já vi uns negócios assim no meu começo, assim, a galera que botava um PA aqui, uma caixa de som aqui, tá? Colocava o outro aqui no fundo da igreja, virado para frente assim, né? O retorno era o retorno da igreja inteira. E não tinha o outro lado, era só um lado só. Acredite se você se quiser. Né? A galera que tem algo parecido com isso está se identificando, e a galera que nunca viu deve estar achando um pouco absurdo, mas é o que realmente acontece. E qual que é o grande problema? Quando você coloca, por exemplo, uma caixa muito perto da parede, você favorece uma reflexão quase que de imediato. Lembra lá quando eu coloquei lá o alto-falante lá, o grau de dispersão aqui, ó, tá? Então, quando você coloca, ela vai abrir assim. Quando você tem essa situação aqui, ó, da caixa de som na parede, você perde ali metade do teu som já já batendo na parede, criando como filter ali, né? Ela vai bater e já vai refletir já. Não, ou seja, é um som direto que você desperdiça. Então, por isso que quanto mais você puder sair da parede, é o melhor, porque você aproveita melhor o ângulo, daí a importância de você conhecer, né, como a sua caixa funciona, você aproveita o ângulo de dispersão da sua caixa, tá? E aqui no fundo é ruim, porque, né, você acaba jogando o som do PA pro palco, e isso, né, já com, vamos lá, 20 metros aqui, já com uma depreciação, né? Isso fatalmente vai fazer com que a pessoa, né, aumente mais o som para tentar compensar isso, sem falar de desbalanceamento, né? Porque esse lado de cá, só a informação sonora ela só vem de um lado. Interessante que ela viesse dos dois para preenchimento, tá? É importante você calcular. Normalmente, igrejas, você tem um espaço aqui na frente, tá? E aí, dependendo do tamanho da igreja, da tua realidade, isso pode ser maior ou menor, mas eu coloquei uma numeração aqui de mais ou menos 2 metros aí, para a gente começar a calcular aí o posicionamento das nossas caixas, tá? Então, é importante, galera, o seguinte: caixa trapezoidal, eu coloquei ali 90 graus por 45, né? Fisicamente falando, num ângulo de 90 graus, a cada 1 metro ele vai abrir 2, tá? Ah, Josué, mas o modelo que você colocou aí, a 735, ela é 60, ela não é 90. Então, ela é 60, ela não é 90. O padrão em 90 graus é que cada 1 metro ele abre 2. Mais 1 metro ela abre mais 2. Dependendo da distância que você tem, na linha da plateia você vai ter uma abertura diferente. Se a sua caixa ela tem um ângulo de cobertura na horizontal menor que 90 metros, então ela vai ter uma abertura menor. Ou seja, isso vai influenciar na cobertura da sua plateia, tá? E ela vai influenciar na distância entre as caixas, tá bom? Então eu tô partindo de uma média, que é o 90 graus, onde você tem ali essa proporção mais equilibradinha de abertura, e se a sua caixa ela tiver menor do que isso, você provavelmente ou vai ter que trabalhar o seu PA um pouco mais junto, tá? E você vai ter uma cobertura menor em relação à sua plateia ali. Então você tem que ver muito bem, de acordo com a tua realidade. De repente você vai ter que mexer no formato da arrumação das cadeiras, né? Deixar um pouco mais fino e não tão largo. Ou você vai ter que colocar mais caixas para fazer essa cobertura, tá bom? E aí você vai ter uma distribuição melhor, ali, um ângulo de abertura melhor, vai fazer uma cobertura mais uniforme do teu espaço, do teu ambiente aí, tá bom?
Então, vamos lá? Então, a cada 1 metro, você abre 2 no cenário ideal dos 90 graus. E aí, beleza, o cálculozinho que você vai fazer, você vai pegar a distância que você tem para a plateia, tá? E vai multiplicar isso por 2, né? Então aqui, no nosso cenário aqui, com a caixinha trapezoidal, botei até o newzinho aqui, o que você vai ter aqui? Você vai ter 2 metros, né? Que você tem multiplicado por 2, você tem uma cobertura de 4 metros, tá bom? Por caixa. Ou seja, num palco de 10 metros, 4 metros, eu tenho 8 metros de cobertura. Aí se você considerar corredor, né? Às vezes tem um corredor no meio. Isso aqui, gente, é um formato mais tradicional, tá? Cadeira, cadeira. Um bloco de cadeira aqui, um bloco de cadeira aqui. Você tem um corredor no meio e um corredor nas pontas. É o que eu vejo de mais tradicional aí num espaço como esse. Então, eu tenho ali 4 metros, 8 metros, somando as duas caixas de cobertura. E eu faço uma divisão. Se eu tenho 10 metros, né, vou fazer isso com 2 caixas, tá? Eu vou dividir esse espaço por igual. Então, se eu tenho 2 caixas... O macete que eu faço, galera, é bem primário mesmo, tá? É bem quinta série. Mas assim, ó, eu tenho ali 2 caixas. 2 caixas. Então, é um espaço, outro espaço, outro espaço, tá? Então, eu divido por 3. Deu ali 3,33 ali, né? 3,3 aqui. 3,3, 3,3 ou 3 metros e 30, 33. Acho que dá uma dízima periódica, se eu não me engano agora, quando eu fiz o cálculo. Então, eu vou ter esse espaçamento, esse equilíbrio, diferente de quando eu tô com a caixa aqui no canto, percebe? Então eu crio esse espaçamento aqui entre as caixas e aí, ó, você tem um bloco, o grau de dispersão aqui, ó, para fazer a cobertura dessas caixas. Ah, mas vamos dizer que você tivesse uma largura maior, né, nessa igreja. Então, provavelmente assim, você teria que colocar mais caixas aqui, tá? De repente trabalhar com 3 caixas, trabalhar com isso, né? Fazendo essa contazinha aqui mediante a distância que você tem também. Você poderia ter uma distância maior, você chegaria-se a uma questão, um cenário onde de repente você precisasse mais caixas para ter uma cobertura mais uniforme, tá? Então, por exemplo, você poderia ter uma igreja de 15 metros. Uma igreja de 15 metros, eu teria uma distância menor entre as caixas, trabalharia com mais caixas aqui, de repente umas 3 caixas, né? Ficaria algo mais parecido com esse caso aqui, ó. Você vê que ele trabalha com 3 linhas de caixa, ele faz um center, um L e um R, tá? Você poderia fazer isso também. É uma possibilidade que você tem num espaço que ele é muito longo. Então você trabalharia aí com 3 caixas ou com 4 caixas. Só toma cuidado, galera, para você não trabalhar com essas caixas muito próximas, porque você também pode começar a ter problemas aí de cancelamento. Próximas, eu tô falando já assim, quase uma aqui do lado da outra, tá? Tenta evitar esses cenários. Aqui eu tô falando de um cenário de 3 metros, 2 metros, aí é algo diferente, mas quando você começa a ficar muito próximo ali, muito colado, não é um cenário muito bom também. Então, às vezes, você pode ter que mudar o tipo de caixa, tá, para conseguir um ângulo de abertura maior, né, sem ter um agrupamento de caixas muito grande aqui, também para não poluir visualmente, né? Às vezes as igrejas têm muito essa questão estética, né? O pé direito também às vezes influencia, né? Tem uma altura ideal para a gente poder trabalhar, é o que eu vou falar no próximo slide com vocês. Mas às vezes o pé direito é muito baixo, e aí fica meio que no campo de visão. Aí se você colocar muitas caixas ali, começa a ficar... Beleza, o som vai ficar bonito, bacana, bem coberto, bem uniforme, mas começa a ficar visualmente feio a quantidade de caixas. Aí às vezes é mudar para um modelo de caixa um pouco menor. Então tem que avaliar e analisar isso tudo aí de acordo com a sua realidade. E aí, galera, o ângulo de inclinação dessa caixa, tá? Eu coloquei uma média aí de 4 metros a partir do fundo da caixa,
Isso num cenário aí de uma igreja de 20 metros. Eu estou trabalhando com 20 metros, que é mais ou menos a autonomia padrão dessas caixas trapezoidais, sem que você trabalhe com nenhum tipo de caixa de delay, né, ou de repetição. Beleza, pessoal? Então isso é uma forma de você fazer. E aí você percebe que a inclinação, ó, coloquei as cadeirinhas aqui, você começa a ver, ó, que aqui, ó, lembra daquele desenho que eu coloquei lá do início para vocês? Aqui, ó. Então você ó, tem o centro, né, da sonorização ali, ó, 90 dB 1 metro. E aí você começa, conforme ele vai abrindo, você começa tendo as perdas. Então voltando lá, o que você tem aqui? Né? Então você tem o centro e conforme ele vai abrindo, você vai tendo perdas. Mas o centro, né, para onde você está apontando, é interessante. Você pode fazer o seguinte: pega um laser, coloca no centro da tua caixa, né, tanto na altura como pela largura, e vai posicionando ela, né, de forma que ela fique, né, no centro da tua igreja. Ou seja, se a tua igreja aqui, nessa área do público aqui, tem 20 metros, o que você vai fazer? Você vai colocar ela em 10 metros, no meio ali. Isso vai garantir o quê? Que tanto quem está na primeira fila como quem está aqui, ela tende a ir aumentando, ó, e aumentando. Então, tanto quem está aqui na primeira fileira como quem está na última fileira, escute, né? Às vezes, e é interessante a questão da atenuação, porque quem está aqui embaixo, eu já não estou pegando o centro, então ele vai atenuar, que está mais perto, tá? E quem está lá atrás, fatalmente vai acabar também ouvindo um pouco menos, tá? Porque você está pegando na atenuação, mas o centro ali vai ficar uma mix boa, vai ficar algo bem interessante. Se for preciso, às vezes você aumenta um pouquinho mais para poder ganhar, mas dentro desses 20 metros, eu acho que fica uma sonoridade, uma distribuição da sonoridade bem interessante aí, né? Considerando a caixa trapezoidal. E por isso a importância, né, da sensibilidade da caixa. Quanto maior for a sensibilidade, melhor vai ser esse aproveitamento aqui, tanto da primeira como principalmente da última fileira lá. Tá bom, pessoal? Galera, basicamente essas dicas que eu queria dar para vocês aí em relação a, ao posicionamento das suas caixas, tá? Analise bem, leve em consideração todas as características da sua caixa, do seu ambiente, tá? Para você fazer as melhores escolhas, os melhores posicionamentos, rever o que você já tem. É importante você conhecer bem o que você já tem. Se você conseguir ter um resultado melhor com aquilo que a sua igreja já tem, né, ainda que não seja perfeito, ainda que não seja o ideal para atender a sua realidade, mas só de fazer essas pequenas mudanças, converse com o seu pastor, converse com a sua liderança, isso é bom, porque você já começa a mostrar um resultado de melhor e aí você começa a ter ferramentas para propor outras melhorias, outros investimentos. Às vezes fica difícil você argumentar e chegar para o seu pastor e falar assim: Josué, pô, eu queria trocar a caixa de som, pastor, eu queria botar uma outra, porque é melhor, por isso, por aquilo outro, quando ele não vê, né, resultado com aquilo que você já tem. Se com o que você já tem, você às vezes consegue melhorar, você consegue ter argumentos: ó, pastor, a gente melhorou, mas essa caixa limita a gente nisso, 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 nisso. Conhecendo também, você começa a ter parâmetros para apontar quais são as outras caixas que vão atender a sua necessidade. Ó, essa caixa aqui, nossa, não atende por causa disso, a sensibilidade é pouco sensível, o ângulo de abertura dela é muito estreito né? E aí você pode falar: ó, a caixa tal, ela é melhor porque ela tem um ângulo de abertura maior, ela vai abrir, a gente consegue trabalhar com menos, ela é uma caixa mais sensível, logo ela vai fazer uma cobertura maior, uma distância maior e por aí vai afora. Beleza, pessoal? Então é isso aí, não esquece aí de compartilhar, curtir esse vídeo aí e tamo junto. Deixa aí suas dúvidas, seus comentários aí, vai ser um prazer enorme poder estar interagindo e conversando aí com vocês. Grande abraço e tchau, tchau.